Salve Maria para todos. Nós vamos tratar hoje do liturgicismo de 32, que é quando ele começa no Brasil o liturgicismo e depois até encostar no Concílio Vaticano II. Uma imagem que nós vimos aqui foi que o Brasil católico de 30, não havia problema progressista, não havia divisão entre os católicos. Isso que o Dr. Plínio acentua. Uma divisão doutrinária é impossível pensar. O que havia? O que havia eram dificuldades, que são originárias do quê? Dos defeitos da pessoa. Uma paróquia queria passar na frente da outra, fazer uma festa melhor para o vigário, umas coisas assim. O Dr. Plínio eram problemas fáceis de resolver. Quando começa em 32, então começa a vir para o Brasil da Europa os germes progressistas. Hoje nós vamos ver o principal, não, são dois principais, liturgicismo e ação católica. O liturgicismo, eu vou resumir então a aula passada, para ficar muito fácil dos outros pegarem, quem estiver vendo pela primeira vez. Então, o que é o liturgicismo? O liturgicismo é um desvio da liturgia. Liturgia o que é? É a forma que a igreja tem para expressar a religião, que vai desde o canto do ofício, desde o turíbulo, desde o coral, das vestimentas, o modo, o cerimonial, tudo isso faz parte da liturgia. Na Idade Média, teve um grande desenvolvimento com a abadia de Cluny. Depois, com a Revolução, ela decaiu. Dom Guéranger, do século XIX, Prosper Guéranger, francês, restaurou a liturgia, faz parte da graça do século XIX. No fim do século XIX, na Europa, então começa o liturgicismo, que é o desvio da liturgia. Nós estamos focalizando aqui dois livros. Dom Martinho Michler, de autoria de Dom Clemente Snar, que foi bispo, e era um dos jovens de 18, 19 anos, que está no foco inicial dos apóstolos, né? Desse desvio liturgicista. E o segundo livro é o Movimento Litúrgico no Brasil, o estudo do Frei José Ariovaldo da Silva, defesa de tese dele em Roma, 1980 e tanto, por aí. Muito documentado. Todos os dois livros são muito documentados. Veja aqui a definição de liturgia primeiro. É o conjunto de símbolos, cantos, cerimônias por meio dos quais a igreja expressa e publica a sua religião para com Deus, ou seja, o culto. Isso é que é liturgia. Os símbolos, né? Símbolos, turíbulo, tudo mais, órgão, música. Conceito de liturgicismo. Por que é um desvio? O movimento litúrgico que se iniciou na Bélgica teve seu principal ponto de referência na abadia alemã de Maria Laach. Foi, pelo contrário, entendido como uma irrupção dos leigos na participação ativa da vida da igreja. Consegue pegar o que é isso? Sim. Um levante. É um levante, um alçamento dos leigos. Veja bem, a linguagem, não sei se vocês conseguem entender, na participação ativa na vida da igreja. Por quê? Porque a igreja, por constituição divina, ela tem o clero, que é a igreja docente, e tem depois os leigos, que é a igreja discente. Essa igreja discente são os leigos. O que é a participação ativa dos leigos na vida da igreja? É equiparação, no fundo é a equiparação dos leigos com o clero. Eu tive que ler os dois livros, não é? E é muito documentado e é fácil de pegar. Veja bem, ação mágica sobre os fiéis. Se a gente conseguir pegar esse conceito, veja lá, a liturgia, segundo as novas teses, exerceria sobre os fiéis uma ação mecânica ou mágica tal que tornaria supérfluo qualquer esforço de colaboração entre o homem e Deus. Então, o homem tem as potências da alma, inteligência, vontade, sensibilidade, não é? Então,
Mas se eu tiver uma ação mágica que une as pessoas a Deus, para que eu preciso de inteligência e vontade? Essa era a ação do liturgicismo. Participe dessa coisa coletiva. É a ação, porque é a ação da liturgia tradicional, quer dizer, do símbolo, do turíbulo, do órgão, dos cantos. Era uma ação que tomava o homem pelos sentidos dele. Não é isso? Sem desprezar a inteligência e a vontade. Então, o movimento litúrgico, ele queria abolir isso tudo e tomar o homem só pelo sentimento dele, tirando é dar ao sentimento uma vazão tão grande que levava o movimento litúrgico a desprezar uma adoração do Santíssimo, a desprezar a recitação do terço, a desprezar um retiro espiritual. Por quê? Porque isso daí envolve inteligência e vontade. Agora, se eu tenho uma ação que te catapulta, né? Te pega e te joga lá em cima, com essa união com Deus, para que a pessoa precisa ficar subindo a escada, né? Pega logo o elevador e já vai lá para cima. Olha aqui, as práticas piedosas mais comuns e todos os esforços da vontade, do exame de consciência até dos exercícios espirituais de Santo Inácio estavam colocados de lado. Nós vamos ver daqui a pouco a descrição que eles falam do clima. É um clima, pelo menos, pré-pentecostal, entendeu? Bom, eu já tratei disso aqui. Na Idade Média, Cluny teve a verdadeira restauração da liturgia. Dom Guéranger, século XIX, restauração da verdadeira liturgia. Aí até a abadia, ó. Cluny foi a alma da Idade Média. Tudo isso, estou fazendo um resumo, porque nós já vimos, só para a pessoa pegar onde nós queremos chegar. Dom Guéranger, olha a fisionomia dele aí. Grande teólogo beneditino. Dom Guéranger escreveu, inclusive, chamado O Ano Litúrgico, que ele descreve todos, dá um resuminho, né, de todos os santos. E as fichas, algumas das fichas de Dom Guéranger foram usadas no Santo do Dia. Dom Guéranger, a respeito de Santo de Londres, tal coisa, então ele descreve. Né, era usado para o Dr. Plínio comentar o Santo do Dia. Então, isso é a liturgia católica. Não sei se eu consegui interessar a vocês pelo assunto. O Brasil vivia uma atmosfera católica pacífica. Não vou dizer que era a petência de cruzada, mas o movimento mariano estava desenvolvendo muito. O Dr. Plínio fazia uma ação militante no movimento católico, então começa a surgir da Europa para cá fermentos de desagregação. Como é que entrou isso no Brasil? Aqui eu me lembro que na aula passada até nós figuramos a coisa mais ou menos assim. Você imagina 3 mísseis intercontinentais mandados da Bélgica e da Alemanha. Na Bélgica era a abadia de Maretsu. Na Bélgica também Garnstock. E na Alemanha a abadia de Maria Laach. Famosa. Eles é que mandaram os projetos aqui do liturgicismo para o Brasil. Olha, fotografia, Maria Laach. Veja só, uma abadia lindíssima e um símbolo moderno aqui na frente. É bom compor o quadro. Acontece que 28 tinha morrido um combativo chamado Jackson de Figueiredo, que era o homem que liderava o movimento católico no Rio de Janeiro. Tinha fundado uma revista chamada A Ordem e tinha fundado também o Centro Dom Vital. Jackson de Figueiredo era um homem convertido e combativo. Ele morreu em 28. Foi sucedido por Tristão de Ataíde. Os livros tratam disso. Até aquele livro que você está lendo aí
vai tratar disso daí. Estou muito interessado como é que ela focaliza, né, essa professora, o papel do Tristão de Ataíde. Mas Tristão de Ataíde já não era mais combativo, era conciliador, aberto às ideias novas. E ele tinha todo o apoio do único cardeal do Brasil, que era Dom Sebastião Leme, do Rio de Janeiro, que era a capital, né? Bem, então, assume o comando de todos os movimentos católicos do Rio de Janeiro, Tristão de Ataíde. O Tristão de Ataíde chegou a ter uma espécie assim de presidente, por exemplo. Ele foi presidente da Liga Eleitoral Católica no Brasil. Ele que iniciou no Rio a Ação Universitária Católica. Bem, era uma pessoa culta, não é um sujeito de favela, não. É um sujeito culto, boa família, falava bem o francês, tinha bens, herdou uma fábrica do pai de tecido, lá de uma fábrica de Petrópolis. Então, o Tristão de Ataíde era a pessoa que tinha as condições de fato para ser isso daí. Se ele tivesse uma posição boa. Mas a posição dele, ele era um convertido também, mas um convertido que estava, na hora que o Brasil estava precisando de uma cruzada contra o positivismo, contra o laicismo, ele era um homem conciliador. Isso os autores falam. Alceu de Amoroso Lima, que é o Tristão de Ataíde, assume a presidência do Centro do Vital e a liderança do laicato católico, emprestando, quer dizer, dando ao Centro do Vital e à revista Ordem uma nova orientação. Abandona-se a forte orientação político-partidária, não é político-partidária de partidos, não, era ideológica, combativa, do Jackson de Figueiredo, para dar ao centro um caráter preferentemente cultural e social. Por isso é que ele aceitou logo as equipes sociais e todo aquele pessoal que tinha uma tendência já para o socialismo. Ele veio depois apoiar o socialismo cristão e tudo. Então chegamos à parte de hoje. Em 1933, chegou ao Brasil, onde? No Rio de Janeiro. Dom Martinho Micheler era um jovem beneditino, o impulsionador do liturgicismo. Ele era o comandante, era o homem que tinha, vamos dizer assim, o carisma liturgicista. Isso aqui é tirado da onde? Do livro de Dom Clemente Snar, com o título Dom Martinho. Claro, pós-mortem, né? Um monge beneditino, até então desconhecido, recém-chegado da Alemanha, mal falando português, foi incumbido de ministrar naquele instituto, um instituto, havia no Rio de Janeiro, Instituto Católico, não é? Entre outros cursos, um curso de liturgia. Citação de quem? De Dom Snar. Era Dom Martinho Micheler, cativou logo. Aqui você vai pegar o que é essa liturgia, esse liturgicismo. Vai pegar a mentalidade, o que era o liturgicismo. Cativou logo a simpatia de todos. O sucesso foi imediato. Eu que estou descrevendo, não é o Dr. Pedro que está descrevendo. São os simpatizantes de Dom Martinho Micheler que estão descrevendo. Desde o início, suas aulas foram tendo enorme repercussão nos meios universitários e intelectuais católicos do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital, vamos lembrar, não é? Capital. Só lá é que havia um cardeal, o único cardeal do Brasil estava lá. Então, veja aqui o modo de atuar, o que era a mística, vamos chamar assim, de Dom Martinho Micheler, né? Ele fala aqui, cativou a todos, sucesso imediato. Ué, o que é isso? É um youtuber aí, é um astro de televisão, sabe? Vê a linguagem. O que diz o Tristão de Ataíde sobre ele? Desde suas primeiras aulas na Praça 15, que é o centro do Rio de Janeiro, aonde era o centro, a sede, foi uma revelação. Tudo que ele dizia era rigorosamente católico. O Tristão está dizendo, né? Bem, mas sua palavra abria novos caminhos. Seus esquemas coloridos no quadro negro nos arrancavam de um intelectualismo exagerado para nos lançar no caminho da vida cristã.
realmente vivida como corpo místico, pela oração, pela inteligência e pela ação. Foi uma aurora para muitos, foi uma grande luz para todos. E quem fala isso? O Frei Ariovaldo, no livro dele, O Movimento Litúrgico, na tese dele em Roma, ele pega, então, transcreve esse comentário do Tristão de Ataíde. O comentário do Tristão de Ataíde, pelo que eu entendi, tudo era rigorosamente católico ao ver dele, né? Não, isso, exatamente. Então, por que era novo? Ele não podia dizer que não era, que era uma doutrina nova, né? Mas a gente vai ver, é uma doutrina nova. Sabe o que são as rubricas, né? São aquelas orientações, aquelas instruções que tem no missal, dizendo que o padre se curva, que o padre ajoelha, que o... A liturgia é mais do que rubricas, mais do que mera explicação de objetos e gestos de culto, mais do que mero alegorismo, mas é vitalidade, é vida, é a vida da Santíssima Trindade, é a vida do Cristo, a vida da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, vai tentando pegar o que é que ele está querendo dizer com essas palavras. Ou ainda, a grande novidade era a teologia da liturgia que se descobria. Então, eles chegaram numa nova galáxia. É um mundo novo, é o que ele está descrevendo, é um mundo novo. E isso fascinou esse grupo, que parece uns 10 rapazes, mais ou menos, né, do Rio de Janeiro. Alguns deles foram ser, acho que a maior parte foram ser sacerdote. Vou repetir, não é o doutor Plínio que está contando isso, é um padre progressista que está descrevendo. O entusiasmo pela liturgia pega fogo. Forma-se no seio da Ação Universitária Católica, AUC, um centro de piedade que logo passa a denominar-se espontaneamente Centro de Liturgia. Olha, chamava-se Centro de Piedade. Mudaram o nome, Centro de Liturgia, o qual vem contribuir para um forte impulsionamento da vida espiritual daquela entidade estudantil da Coligação Católica Brasileira. Essa Coligação Católica Brasileira era a coligação de todos os movimentos católicos que havia no Rio de Janeiro e que Doleme entregou a direção para Tristão de Ataíde. Era Dom João d'Áustria ali que comandava todas as esquadras, né? Ele comandava a Espanha, mas comandava Veneza e comandava as galeras pontifícias. Era condestável. Portanto, o curso de liturgia transborda das aulas, das salas de aula do Instituto para o ambiente da Associação Universitária. Então, começou a contaminar os jovens. Estão pegando a linguagem, tá vendo? É uma linguagem nova. Olha, isso aqui são quase, mais ou menos, 90 anos atrás. 30 anos antes do concílio. Outro sintoma. Retiro não, 6 dias de comunidade. Olha, retiro espiritual é uma palavra tradicional. Até hoje se fala, os padres aí estão em retiro. Nós vamos fazer um retiro no carnaval. Dom Martinho Michler chega lá e os convida. Retiro não, 6 dias de comunidade. Os trabalhos do Centro de Liturgia se inauguraram com um retiro que Dom Martinho Michler fez com um grupo de 6 rapazes do mesmo centro esse centro da Coligação Católica do Rio de Janeiro, numa fazenda do interior do estado do Rio, de 10 a 15 de julho de 1933. Está vendo? As citações, os documentos são muito precisos, não é que imaginou, não, está lá. Bem, neste retiro chamado 6 dias de comunidade, para a alegre e confortadora surpresa do grupo, os participantes, não é? No dia 11 de julho, se celebrava a primeira missa versus populum do Brasil. E não só isso, a missa era dialogada, a primeira missa dialogada no Brasil, fora da clausura de um convento. Quer dizer, eles já nessa época, os progressistas, os liturgicistas, celebravam missa dialogada em torno de mesa, mas dentro de convento, algum lugar, algumas coisas assim, escondidas. Aqui não. Foi, como eu disse, aqui abriu para esses leigos. Aqui já é outro conceito que está surgindo, que
Então, não é o padre que celebra, mas é o padre junto com os leigos que celebram. É esse conjunto, né? Que é o erro fundamental, né? Mas eu, sem dúvida, chamar atenção e proibir. Porque vai ver depois o livro que eu quero. Se eu tiver tempo, e depois eu quero preparar uma reunião curta, que a gente pega esses episódios todos. A partir daqui, o que foi que o cardeal do Rio de Janeiro fez, quais foram as sanções, entendeu? Quais as recomendações, que eles tiveram recomendações para, olha, para com isso, entendeu? Bem, então continua. Além disso, ainda recitaram o ofício divino em comum, o que no início estranhou e surpreendeu o grupo de jovens, né, universitários, pois se pensava que o breviário fosse exclusivamente reservado para os padres. Continua. Mas, através das sábias explicações de Dom Martinho Micheler, aqueles universitários iam descobrindo no breviário a presença de um dos maiores tesouros da igreja, a oração mais recomendável e mais santa, pois a sua matéria consta de salmos, e os salmos são orações e louvores do Espírito Santo. Começaram a degustá-lo, saborear, não é? Com este tesouro, bendizer a Deus e cantar seus louvores. Aí que está a coisa. Quer dizer, eles estavam, é que diz aqui, o ofício divino, que é reservado dos monges, não é? Eles estavam cantando. Mas aquilo tinha uma mística nova, entendeu? Eu me lembro, eu li essa declaração do Dom Clemente Snar, e qualquer hora eu localizo. Eles fizeram uma viagem à Argentina. E a bordo de um navio, esqueci, acho que chamava-se Pueblo. E ele disse, aquela viagem nos marcou assim, entendeu? Nos gerou em nós uma expectativa que nunca mais nós conseguimos realizar uma coisa igual, sabe? Mas para ver, é a mesma coisa que eles estão dizendo aqui, é uma expressão mágica que toma a todos e que por causa disso você teria descoberto uma nova via de santidade fácil, que não precisa de você fazer esforço, fazer exame de consciência, fazer retiro, não é? Sr. Marcos, me parece aí que eles não deixam claro no discurso, né, com as palavras, o que eles estão querendo dizer de fato, né? Mas é tudo muito mascarado e dá uma volta. Porque essa linguagem inicial, não é? Ela tem que ser assim. Lembra aquela reunião que o Dr. Plínio fala da tática da contra-revolução e a tática da revolução? A tática da revolução é essa, ele tem que aos poucos ir abrindo a cortina, não é? E mostrando. Na medida que a pessoa aceitou aqueles primeiros passos, vai dar outros, mas tem que ser assim. Enquanto que a pessoa na igreja, na contra-revolução, ele sabe, nós queremos destruir a revolução e implantar o reino de Maria. O fim está muito claro. Caso dele, qual é o fim? Onde é que você vai chegar? Não, é a união com a Santíssima Trindade, é a união com não sei o quê, é o Espírito Santo vivendo em nós, não é isso? Então, uma linguagem assim que você não vai ver. Eu tenho, assim, não tenho ainda os elementos, porque me importa em outras leituras que eu quero fazer. Mas, mesmo na época, foram acusados de ser panteístas. Porque isso é essa coisa comum aí. Não é? Aliás, o Frei Orevaldo faz menção a isso. Você vê, é uma linguagem, assim, ela oculta, né? Ela revela e oculta. É o que ele está dizendo. Você veja, porque vai continuar, hein? Aqui está. Fotografia, como disse o livro, é documentado. Na sala principal, Dom Martinho, preparou um altar para a celebração da missa, mas para grande surpresa nossa, em vez de encostar a mesa na parede, ele a colocou no centro da sala e dispôs um semicírculo de cadeiras, dizendo que ia celebrar de frente para nós.
1933. Lembra-se, onde é que está esse documento, hein? Que a fazenda, ela tinha capela na fazenda. A fazenda tinha uma capela tradicional, portanto, com altar. E a dona da fazenda disse, mas como vocês vão fazer isso? Tem a capela aqui. Não, nós queremos fazer uma coisa diferente. Não é simplesmente nós fomos para o campo, não tinha uma igreja, não tinha nada, então nós pegamos uma mesa, colocamos lá. Não é isso não. Havia capela. Eles não quiseram usar. Continua. Foi a primeira missa celebrada de frente para o povo no Brasil. Na sala de uma velha fazenda do estado do Rio. Dom Martinho fez tudo isso com naturalidade. Mas, naquele momento, preste atenção, mas naquele momento, ele consumava uma revolução dentro de nós e nos obrigava a segui-lo noutros passos que nos faria dar. Pegou a coisa? O que ele tem de dizer aqui? Esse é um participante. É um participante daquele grupo inicial. Ele consumava uma revolução dentro de nós. Espera um pouquinho. Que é isso? A gente pode dizer aí que Frei Leonardo Boff, quando o Frei Gutierrez, né, queria lançar a teologia da libertação, dissesse isso. Ele, não, nós estamos consumando aqui uma revolução. Essa revolução dentro de nós, o que é? Por que ela destoava? No que ela destoava da doutrina tradicional da igreja? No que ela destoava da liturgia de Cluny, no que ela destoava da liturgia aprovada pela Santa Igreja, Dom Guéranger. É muito claro, está aí a foto. Mas não parou aí a novidade, tudo isso são citações entre aspas. A missa foi dialogada em latim, sem dúvida. Todos rezávamos pela primeira vez as partes que cabiam ao coro e aos cantores. Aqui tem a coisa. Não tem. Tem a parte da missa que o padre e tem a parte da missa que os cantores. Eles não. Eles, povo, né, estavam cantando partes que não eram devidas a ele. Foi um deslumbramento. Veja as palavras que estão usando. Era a primeira vez que no Brasil, fora de um mosteiro beneditino, se dialogava a missa. No Mosteiro do Rio, em anos anteriores, Dom Armando Saiu, né? Mestre de noviço, dialogara algumas missa versus populum, primeira comunhão no Mosteiro de São Bento, no Rio. O Mosteiro de São Bento era o foco disso aí. Dom Martinho Micheler estava no Mosteiro de São Bento. É o foco do liturgicismo. Então, esta primeira comunhão aí, onde é que será? Preciso ver se a data que está aqui. Veja lá. Altar. Olha, isso aqui é na igreja São Bento, é uma igreja, o Mosteiro de São Bento no Rio, que é uma maravilha, é um primor. Olha, o altar principal está lá, botou a mesinha aqui. Então, olha, o altar principal está ao fundo ali. Porque a fotografia, infelizmente a fotografia do livro é muito ruim. Aí agora entram alguns comentários do Dr. Plínio, depois voltamos aos livros. O instrumento perfeito para a liturgia liturgicista é a igreja redonda, com um só altar no centro, comenta o Dr. Plínio. Por quê? Você faz uma mesa redonda, todo mundo em volta, todo mundo está participando, está dando sua força para a missa, está concelebrando, né? É isso, essa é a realidade. Se for uma igreja hierárquica, o padre está lá na frente, os fiéis estão assistindo. Me lembra a Basílica de Aparecida, que não é redonda. Pois é. Você tem razão. Aquilo já foi feito dentro do espírito aí. Agora, a igreja redonda, porque é o melhor símbolo possível da indiscriminação, da massa e da igualdade. Então, não tem nada. É isso que o Dr. Plínio está comentando. Como aqui nós estamos gravando memórias do Dr. Plínio, vamos ver aqui alguns trechos dos livros que tratam da ação do Dr. Plínio. Parênteses, para pegar bem. O Dr. Plínio, quando era deputado, foi o ano 34. Ele disse que o Tristão de Ataíde o convidou. Plínio, nós temos aqui um grupo de jovens
Dr. Plínio era muito chegado ao Tristão de Ataíde, não é? Desde 28. Não quer dizer que os dois tinham o mesmo pensamento, mas o carteiro do Dr. Plínio com o Tristão vai até... O site plíniocorreia-de-oliveira.info está publicando as cartas. Impressionante. Bem, mas então o Tristão diz: Plínio, nós estamos rezando aqui os jovens, aqui no centro do Rio, tal, era a sede da coligação, não é? Um ofício e tal, queria que você fosse participar e tal, ver. Era esse grupo aí, esses jovens aí. Aí o Dr. Plínio foi, aquele grupo lá, não sei se são 10, 15, universitários. Diga assim: bom, hoje você que será o abade, senta ali naquela cadeira. Não falou para o Dr. Plínio, falou um deles, ele escolhe entre eles, né? Ou você vai ser o abade, senta ali naquela cadeira. Então sentou lá o que ia fazer o papel de abade. Começaram a cantar esse ofício divino. O Dr. Plínio pediram para ele sentar, ele sentou. Ficou olhando e eles... Depois o Tristão de Ataíde veio perguntar para ele: então, Plínio, o que é que você achou, não é? E tudo mais, né? Claro, o Dr. Plínio não foi lá mais e não voltou. Mas você está vendo o que é? Pessoal, existe o ofício que é para leigos. Conheço você cantar várias horas do ofício, mas não é o ofício divino. O que a gente canta no grupo é o ofício mariano. Acho que tinha um nome, né? Ofício parvo. Não sei. Ofício parvo. Né? Ofício parvo. Tá bem. Então, agora vamos aos documentos. A parte que envolve o Dr. Plínio Legionário e os que se opunham ao movimento litúrgico. No entanto, se de um lado o centro Dom Vital, no Rio, assumia uma linha que hoje chamaríamos progressista, tá vendo? A defesa de tese ele está mostrando: olha, isso aí já era o progressismo. Em São Paulo, a liderança leiga deste grupo de oposição, que ele está tratando de oposição, estará nas mãos de Plínio Correia de Oliveira, que prossegue nitidamente com a ideologia do nacionalismo católico. Como é que ele enfiou essa palavra aí, nacionalismo católico? Dizer que o Dr. Plínio foi nacionalista? Enfiou aí uma palavra que não cabe nada. O Dr. Plínio estava na congregação mariana, no movimento católico, fazendo contra-revolução. Continuou Frei José Ariovaldo da Silva. O próprio arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, conforme testifica Dom Snar, é o autor desse livro sobre Dom Martinho Micheler, né? E foi depois bispo de Nova Friburgo. Como testifica Dom Snar, andava preocupado com a atuação do movimento liderado por P. Correia de Oliveira, pelo padre Geraldo de Proença Sigol, que foi depois o arcebispo Diamantino, Dom Sigol, e pelo Monsenhor Cássio Maier, que foi depois bispo de Campos. Sem dúvida, apoiados pelo núncio apostólico. O Vaticano tem um núncio apostólico em cada país que tem suas relações, né, diplomáticas. Tinha no Brasil. O núncio apostólico no Brasil não apoiava a corrente progressista. Apoiava o legionário, apoiava o Dr. Plínio. E São Paulo, nós já tínhamos visto aqui em outras aulas, né? São Paulo era um centro conservador. São Paulo, a propulsão do progressismo estava lá no Rio de Janeiro. E São Paulo tinha Dom Geraldo Sigol, padre Geraldo Sigol, e Monsenhor Cássio Maier. Monsenhor Cássio Maier era professor do seminário e foi depois vigário-geral da Ação Católica. E Dom Sigol foi como é que se chama aí? Assistente eclesiástico da juventude, acho que juventude estudantil católica. O próprio arcebispo de São Paulo, preocupado com a atuação, porque o Dom Zé Gaspar, ainda que ele não propulsionasse o liturgicismo, ele não propulsionou, ele era a favor da ação católica, do outro ramo, da outra frente, mas preocupado com essa ação do Plínio Correia de Oliveira e desse pessoal que está citando. Continua Frei José Ariovaldo da Silva. O livro de Plínio Correia de Oliveira, em defesa da ação católica, fazia sucesso, espalhando desconfiança em relação ao trabalho que o movimento litúrgico desenvolvia no Brasil.
Então, ele, depois de contar essa parte toda progressista, ele está contando agora a parte da reação. A Dom José Gaspar, falecido em 43, num desastre aéreo, indo para o Rio de Janeiro, sucede Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota. Antes de sua chegada à sede episcopal, foi advertido e minuciosamente, ou seja, detalhadamente, informado da situação. São Paulo fervia, agitado pelo grupo de O Legionário. Quem escreve isso foi Ariovaldo, o movimento litúrgico. Essa defesa de tese que ele disse aqui. Quer dizer, o terreno não estava fácil, não. O liturgicismo estava vindo, florescendo no Rio, com o arcebispo de São Paulo, Dom José Gaspar, apoiava a ação católica, apoiava o progressismo, mas havia também essa reação do Dr. Plínio, nessa época que ele está citando aqui, presidente da Ação Católica em São Paulo. E era diretor do Legionário. Tinha Dom Maia, tinha Padre Maia, Padre Sigô, e o Núncio Apostólico dando um apoio, que era no Rio de Janeiro. Conclui a defesa de tese do Frei José Ariovaldo. Nesse ambiente geral é que o movimento litúrgico vai nascer, combater e se desenvolver, espalhando a sua contribuição benéfica, porque o Frei Ariovaldo é a favor da corrente, dessa corrente. Ele não viveu aquele tempo, ele está escrevendo depois. A tese dele é 80 e tanto. Então ele está dizendo, está fregando as mãos de contentamento, né? Mas, em São Paulo, o movimento mariano era muito forte e dispunha de um órgão, o Legionário, jornal semanal, bem redigido e de grande irradiação. Ou seja, ali estava a reação. Quem orientava o jornal era o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, o atual chefe da TFP, Tradição, Família e Propriedade. O atual bispo de Campos, Dom Antônio de Castro Maier, era vigário-geral para a Ação Católica, que eu falei. E o padre Geraldo Prensa Sigô era assistente eclesiástico da Juventude Feminina. Está precisando. Também, isso aqui é da defesa de tese. Impressionante. Aqui, então, já é Dom Isnar, o arcebispo Dom José Gaspar, de São Paulo. Sem ter ligações com o movimento litúrgico, porque eu expliquei, ele proporcionava a ação católica e um grupo feminino, que era o grupo das equipes da Instituto de Serviço Social, né? Que era um grupo de moças de boa sociedade que fazia o trabalho na parte feminina, de orientação progressista. Dom José Gaspar andava bem preocupado com a atuação desse grupo que prenunciava o movimento mais tarde denominado integrista. Integrista não tem nada a ver com integralismo, não. Composto de pessoas que se entendiam muito bem entre si, o grupo representava uma espécie de ponta de lança contra o movimento litúrgico. Quem quisesse sofrer, que esperasse a edição semanária de O Legionário, onde se podia sempre encontrar artigos contra o movimento litúrgico e suas manifestações contra Maritain, contra os desvios da ação católica. Dom Isnar, no livro Reminiscências, etc., citado pelo... Então, Dom Isnar, ele é abertamente a favor de Maritain? Então, esse pessoal todo ficou. O Distão de Ataíde também. O Maritain virou uma espécie de profeta, né? De toda essa corrente nova aí. Impressionante, mas virou. E contra o Maritain, lutava o legionário, o Dr. Plínio, o padre Arlindo Vieira, que era jesuíta, dava o padre César Dainese, um jornal do Rio de Janeiro chamado A Estrela do Mar, que era do padre Arlindo Vieira, e com o apoio do Núncio Apostólico. Também o padre Ariovaldo contando. Não deixa de ser interessante esse testemunho deixado por Dom Clemente Isnar, bispo, como eu falei, de Nova Friburgo, que em 1973 fez um decreto proibindo os membros da TFP de comungarem na diocese dele. E que o Dr. Plínio vai responder depois em 3 artigos na Folha de São Paulo. Bem, então,
Gostaria de concluir relembrando uma cena para mim inesquecível. Na manhã de 4 de dezembro de 1963, ia ser promulgada a Constituição Sacrosanctum Concilium, Concílio Vaticano II, sobre a liturgia. Então, o concílio estava votando a Constituição sobre liturgia. Milhares de bispos estavam chegando à Basílica de São Pedro. No momento em que quem é eu aí? É Dom Isnar que está contando. Bispo já, nessa época já é bispo. Eu ia transpondo os portões de entrada, da onde? Da Basílica de São Pedro. Encontro providencialmente no pórtico o abade Dom Martinho Micheler. Eu vinha da casa Domus Maria. E ele do Colégio Santo Anselmo. E ali nos encontramos, nos abraçamos e nos felicitamos. Ponto. O que ele havia ensinado em 1933, então ele está falando 60 anos depois, o que ele havia ensinado em 33, sua definição de liturgia, sua visão de integração da liturgia na vida da igreja, tudo estava lapidarmente formulado no texto que foi aprovado por 2.147 bispos contra 4 e promulgado pelo Santo Padre Paulo VI. A igreja dava um passo além da Mediator Dei. Mediator Dei só um pouquinho, é a encíclica escrita pelo Papa Pio XII, condenando erros do liturgicismo, né? Por isso que eu falei, a coisa é bem mais rica, a gente teria que, em uma certa hora, pegar como é que foi que a igreja foi se posicionando, o Papa, né? E também algumas autoridades eclesiásticas face a esse desvio. Sim. Quem foram esses 4 bispos que votaram contra? Gostaria de saber, não sei. Pode ser que... Eu imagino que deve ser os bispos do Tietus Aeterni Patris, né? Que eram os bispos conservadores que tinham... formaram um núcleo de resistência, foram eles que pediram a condenação do comunismo, eles que pediram, acho que também a consagração da Rússia, o Imaculado Coração de Maria. Tem umas petições que eles fizeram, né, e que foram, algumas foram, sumiram, né, não foram adiante. Bem, continua. Quantos pontos que os inimigos do movimento litúrgico haviam condenado como liturgismo ou liturgicismo iam ser canonizados pela Constituição Conciliar. Ele está falando. Pois não. Com o bispo. Que confusão para aqueles que haviam duvidado da ortodoxia de Dom Martinho Micheler, que haviam atirado pedras no movimento litúrgico, que haviam acoimado, quer dizer, acusado, os beneditinos de hereges. Mas parece que ele não entendeu muito bem que o concílio não foi dogmático, né? Não entendeu ou faz de conta que não entendeu? Deixa correr. Os bispos aprovaram. Continua, hein? Não creio que o cardeal Bento Aloysio Mazella, era um núncio apostólico no Brasil, que deu apoio ao Dr. Pino no livro Em Defesa da Ação Católica, então, que era contra esse liturgicismo. Não creio que o cardeal Bento Aloysio Mazella tenha se lembrado naquela manhã do prefácio que escrevera para o livro de Plínio Corrêa de Oliveira, Em Defesa da Ação Católica. Mas o sorriso de Dom Martinho Micheler era a expressão do gáudio dom do Espírito, que tudo fazia esquecer para agradecer aquele dia de alegria e de vitória. Dom Clemente Isnar, Beneditino, Reminiscências e tapapapá. Como afirma o dominicano Francisco Rolim, referindo-se ao movimento litúrgico e ao movimento da ação católica. 2 pontos. Esses movimentos deram e continuam dando seus frutos, dos quais o mais promissor é de uma religião de conscientização e de participação, na qual a vida do fiel se polariza pela pessoa de Cristo. Então, ele está dizendo,
Ele escreveu isso, olha aqui, 1965. Portanto, já o concílio acabado. Então, esse movimento litúrgico, essa ação católica, essa ação que eles conseguiram lá no concílio, a liturgia e tudo mais, não é? É uma religião de conscientização e participação, na qual o fiel se polariza pela pessoa de Cristo. Quer dizer, é uma linguagem que essa palavra participação é a palavra central que o Dr. Plínio vai analisar no livro Em Defesa da Ação Católica. Essa participação não é que está dando uma força na missa. Não é. Então, tem aí, por fim, meu Imaculado Coração triunfará. Quem sabe se a gente faz um resuminho aí? Então, o movimento católico no Brasil era um movimento tradicional, piedoso, em torno das Congregação Mariana, da Associação do Sagrado Coração de Jesus, das Filhas de Maria, enfim, os movimentos católicos que sempre houve. Bem, a partir então de 33, começam a chegar aqui, vindos da Europa, os germes do progressismo. Principal foi o movimento litúrgico e a ação católica concebida como eles queriam. Bem, no movimento litúrgico, então, é um conceito de liturgia que atribui efeitos mágicos à participação do fiel na liturgia. Como diz assim, quase que você sabe, o sacramento opera por si mesmo. A pessoa que é batizada está batizada. Não é isso? Eles dão para a liturgia isso, participou, tem um efeito mágico. Bem, isso teve todo o apoio no Rio de Janeiro, por causa do Cristiano de Ataíde, que era o condestável de todos os movimentos. E, de alguma maneira, o cardeal do Rio de Janeiro, Dom Sebastião Leme, pelo menos deixava a coisa mais ou menos correr. O centro, o foco, era o Mosteiro de São Bento. A resistência era São Paulo, o movimento legionário, o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, o padre jesuíta Arlindo Vieira, o padre jesuíta César Dainese, a revista do Rio de Janeiro, chamada Estrela do Mar, que era dos jesuítas. Havia também outras publicações. Eu vi outro dia uma referência, né? Como é que isso aí veio aqui para Belo Horizonte e começou a deitar raízes aqui em Belo Horizonte, porque Dom Antônio de Santos Cabral, arcebispo de Belo Horizonte, era favorável a essa corrente liturgicista. Bem, então, por fim, o Frei Ariovaldo, Dom Snar, testifica que as teses deles todas sobre o movimento litúrgico triunfaram na Constituição Sacrosanto Concílio, a Constituição sobre liturgia, assinada aí, né, aprovada por 2.147 bispos e com somente 4 votos contrários. Nossa Senhora ajude a todos nós, salve Maria.